Olá, queridos amigos e irmãos da Sala Chico Xavier, no município de São João de Meriti. Eu sou o Íris, do Instituto Espírita Caminheiros de Jesus, em Duque de Caxias. Hoje falaremos sobre o óbolo da viúva. Antes, porém, vamos solicitar a Ana Carolina que leia um trecho do poema Entre Nós, de Casimiro Cunha, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Coração que não se abre à sementeira do amor, não guarda com segurança a luz do Consolador. Muita leitura sem obras de ensino e consolação traz a flor parasitária da inútil conversação. Comentários contra ingratos, verbos amargoso e violento, são tristes revelações no anseio de isolamento. Ok. Conforme dissemos, o nosso tema é o óbolo da viúva, que está no item 5 e 6 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Este exemplar, inclusive, está um pouco velhinho, porque era utilizado pela minha mãe nos anos 1980. Mas vamos lá às nossas reflexões sobre o óbolo da viúva. Marcos e Lucas comentam uma passagem de Jesus em que o mestre estava sentado à frente do gasofilácio, que era um local onde as pessoas passavam e colocavam dinheiro, e Jesus observava uma série de pessoas que passavam por ali e depositavam uma boa quantidade de dinheiro. Num determinado momento, uma mulher pobre se aproxima e coloca apenas 2 moedas de 10 centavos. Jesus, considerando aquela cena, chama os seus discípulos e dá a seguinte lição: aquela mulher foi a quem depositou mais do que todos aqueles que depositaram uma quantidade bem maior de moeda. Essa reflexão breve sobre essa passagem nos remete, nos dias atuais, a uma série de reflexões interessantes que é preciso que nós, enquanto espíritas, possamos observar com muito carinho. Primeiramente, Jesus, observando aquele cenário, ele, com seu olhar carinhoso, extremamente doutrinário, observa o emocional daquela mulher, o seu verdadeiro sentimento. E aí, embora ela tenha dado apenas 2 moedas, que num valor material seria insignificante, é ela quem dá mais, porque na verdade ela dá de si mesma, tirando do seu próprio sustento. Kardec, no item 6, comenta essa passagem e diz a todos nós, e para que as nossas casas espíritas possa divulgar aos seus frequentadores, da importância que há em nós considerarmos que é preciso que a gente se envolva com o outro. É preciso que a gente possa verdadeiramente doar no sentido de colaborar com a dor do próximo, seja ela material, moral, espiritual, emocional. Nesse sentido, nós extraímos, desse item 6, um primeiro ensinamento, e que nós colocaremos aqui no nosso boneco doutrinário, o TED, para que nós possamos replicar para vocês a importância do ensinamento de Allan Kardec no início do item 6 do capítulo 13. Será que nós, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaríamos poder começar por fazê-lo a nós mesmos?
por proporcionar a nós mesmos alguns gozos, mas para usufruirmos de um pouco do supérfluo que nos falta para darmos aos pobres o resto. Então, será que nós, na ânsia, no desejo de ajudar ao próximo, primeiramente não queremos, em verdade, ajudar a nós mesmos no primeiro momento? Lembro-me que Emmanuel tem uma frase muito compatível com esta, quando diz: é fraqueza indesculpável não se fazer o pouco que se pode, por não se poder fazer o muito de que se deseja. Então é bom que a gente compreenda que o pouco que nós fazemos é muito importante para ajudar o outro, porque o muito que nós queremos fazer talvez não esteja ao nosso alcance. Daí a importância de Allan Kardec traduzir para nós essa postura que a doutrina traz daquela viúva. Nesse sentido, no decorrer do item 6, nós encontramos também uma outra fala de Allan Kardec que aprofunda e amplia esse conhecimento. Mas aí nós vamos pedir a Isis que faça uma breve leitura desse trecho. Com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Então, olha como, em poucas palavras, a doutrina nos coloca diante da verdadeira postura que devemos ter. A verdadeira caridade faz com que a gente pense antes no outro do que em nós mesmos. E aí, se nós nos remetermos ao Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Allan Kardec pergunta o verdadeiro sentido da palavra caridade, os Espíritos nos dizem que é a benevolência com todos, a indulgência com as imperfeições do outro e o perdão das ofensas. É fundamental que entendamos isso, o verdadeiro sentido da palavra caridade, que é a verdadeira atitude que a viúva teve naquele momento. Então, se nós, traduzindo esses ensinamentos mediante o exemplo da viúva, nós vamos, a partir desse momento crucial que vivemos, entender que ajudar a todos que estão sofrendo nesse momento de pandemia significa a aplicação da verdadeira caridade. E aí, caminhando para o final do item 6, e para colocar mais ingrediente nessa discussão do óbolo da viúva, que na verdade são as nossas próprias atitudes com pouco que temos nesse momento para ajudar o próximo, nós temos uma outra colocação de Kardec, que nós extraímos do item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós vamos pedir para o Ícaro fazer uma breve leitura. Lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem de privar de coisa alguma. Então, dentro dessa colocação, mais uma vez, a gente se depara com a situação econômica, social que nós nos encontramos, e que aí a riqueza e a pobreza fazem com que a gente reflita como a caridade possa atuar. O rico que dá do que lhe excede é importante, mas o pobre que dá do pouco que tem um mérito diferenciado. É preciso que nós consideremos isso com verdadeira profundidade, porque a nossa situação no momento pode ser exatamente essa, a do pobre que tem pouco e que pensamos que em algum momento não conseguimos ajudar. Aliás, nesses momentos difíceis de pandemia, um estudo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, considera que o nosso PIB, o Produto Interno Bruto, vai cair quase 10%, aliás, o PIB mundial. No entanto,
com essa queda econômica, está configurado que o abismo entre ricos e pobres vai ficar ainda maior. Mas a pesquisa do IBGE traz outros dados importantes e interessantes. E um deles é o seguinte, que na pobreza, nas comunidades, nas favelas, a caridade é uma regra e não uma exceção. Então, o que a gente observa no Evangelho e na prática do dia a dia, nas comunidades onde residem mais pobres, a verdadeira caridade, ela acontece em ato, em atitude. E a gente percebe claramente que o pouco que se tem, a exemplo do óbolo da viúva, é distribuído, é dividido, porque todos se veem mais como irmãos. E para que a gente possa ainda mais deixar enfatizada essa questão econômica e social, nós também extraímos aqui, olha, esse pequeno trecho que também está dentro do item 5 e 6 do capítulo 13 do Evangelho, quando está claramente colocado na interpretação kardeciana que a pobreza não justifica a falta de ajuda ao mais necessitado. Então isso tem que ficar bem marcado e assinalado para nós. O fato de termos pouco não justifica que nós não podemos ajudar aos mais vulneráveis. É preciso que nós nos posicionemos assim. Somos pobres, com poucos recursos, mas temos a obrigação moral de ajudar aqueles mais necessitados. Por isso a importância da gente se colocar como a viúva, que deu poucas moedas, mas deu de coração, deu com amor, deu com a alegria de ajudar o próximo. E Allan Kardec amplia essa questão dizendo também, não apenas de bens materiais se configura a caridade. Existe a ajuda moral, a espiritual, em termos de paciência para com as faltas dos outros, né? E é bom que a gente também considere que é a ajuda não no sentido da caridade que humilha, como está na questão 888 do Livro dos Espíritos. A esmola tem que ser aquela que não humilha quem recebe. Tem que ser aquela ajuda que a pessoa se sinta como irmão daquele que está lhe ajudando. Portanto, o óbolo da viúva traz esse ensinamento. Dar pouco em quantitativo material não significa que está se doando menos. Jesus considera que aquela viúva deu mais do que os ricos que doavam de seus excessos, porque ela deu de coração, deu com amor, deu com as suas vibrações. E é isso que a Casa Espírita nos ensina, a que a gente possa colaborar com amor, com carinho, e que os nossos fluidos sejam, sobretudo, a maior caridade, a verdadeira caridade que nós podemos dar àqueles que mais precisam. E com essa breve reflexão, mais uma vez a gente entrelaça os nossos corações com os companheiros e companheiras da Sala Chico Xavier, que possamos, o mais breve possível, estarmos juntos, e aqui fica o nosso carinho, e que nós possamos terminar lembrando aquele breve verso, né, que dizia para os espíritas: companheiros, relembrai da trilogia, união, serviço e amor nas lutas do dia a dia. Protegei com zelo e fé a nossa doutrina de luz, e ante as trevas mais espessas, que nenhum de nós se esqueça da reta para Jesus. Que Deus nos abençoe e muito obrigado.